A gente já de volta aqui com o seu programa ao vivo nessa segunda-feira. Uma excelente semana para você que está começando agora acompanhando o seu programa. Essa semana toda segue aí com a nossa série dos 10 Mandamentos, viu? Muita gente participando aqui. Sandrelli Naon, amá-lo acima de tudo. Porque a pergunta é, o que é honrar alguém para você, né? E aí a resposta dela, amá-lo acima de tudo. Pois se eu não amo meus pais, eu não estarei obedecendo ou respeitando. Estarei temendo pelo castigo que virá. E ela colocou uma hashtag enorme, estarei ligadinha no meu programa. Um abraço, viu, Sandrelli? Obrigado pela sua participação. Laís Macedo, honrar é obedecer, respeitar. E o Senhor almeja por pessoas que ajam assim, principalmente honrando o pai e a mãe. Tem uma pergunta aqui do Mito Mateus Chirico. Ele diz o seguinte, olá, boa noite, porque ele está na Angola, então ele está assistindo o programa agora à noite. Um abraço aí pessoal da Angola. Eu sou o Mateus, falo de Angola, minha questão é, como que os dias vão se prolongar se a gente obedecer os nossos pais? A pergunta técnica aí, como é que esses dias vão se prolongar se a gente obedecer aos nossos pais? Isso tem a ver com a qualidade dos dias, não é? Quando você honra seus pais, respeita, valoriza, você tem paz, você tem harmonia. É triste você conversar com uma pessoa que tem uma profunda mágoa dos pais. É triste. Quando essa pessoa é convidada a perdoar os seus pais e ela não entende como perdoar, ela não vê possibilidades em si mesma de perdoar os pais. Como sofre, como tem sentimentos assim muito amargos. Uhum. São pessoas que não são soltas, felizes, alegres. Tem uma dificuldade. Isso, com certeza, tem a sua somatização, tem o seu peso, né? Tem o seu peso. Tem o seu peso sobre o corpo. Então, existem uma série de desvantagens. Mais do que o peso do corpo, talvez, Wagner, o peso emocional que essa pessoa carrega. Com certeza. Porque ela de forma nenhuma, ela vai conseguir ser feliz. Porque o tempo todo que ela tenta fazer algo, ela se remete a uma condição de que hoje eu sou pai, mas eu não tive um pai que fez algo por mim. Hoje eu quero mudar algo na minha vida e eu não consigo mudar porque eu estou preso àquilo. E sabe o que é extremamente interessante? Eu tive contato há um tempo agora com um pai de família que faleceu, idoso já, mas faleceu com um trato muito ruim na família, sabe? Não era bem cuidado, não era bem alimentado e tudo mais. E aí a família comentando, dizendo o seguinte, que ele foi o filho que não contribuiu com a saúde dos pais quando eles eram idosos. Então, assim, o exemplo vai seguindo geração a geração, né? Então, o filho não cuidou do pai, o filho dele aprendeu com ele a não cuidar também, não cuidou, e vira um ciclo, porque a criança aprende com o exemplo, né? Isso é maldição. Isso é maldição. Esse ciclo. O que é maldição? É quando você perde a bênção de Deus. Você tem um comportamento e você passa isso adiante, não é? Vira um ciclo e Deus não pode abençoar. Uhum. Então isso é maldição. Sim, e esse ciclo realmente é o que acaba acontecendo. Quando a gente entra em contato com essas pessoas, ou quando você atende esse tipo de pessoa, seja no consultório, ou quando esse paciente está internado conosco, Wagner, e você colhe a história desse paciente, ele acaba simplesmente repetindo o comportamento. Exatamente, ele vai repetindo aquilo que foi feito com ele não tenta mudar. E muitas vezes não é que ele não queira, ele não consegue mudar, porque a mágoa, porque o rancor daquilo que foi feito com ele, quando criança, assim, para você ter ideia, com lembranças de quando eles eram muito pequenos, 2, 3 anos, e ele chega lá, olha, meu pai fez isso comigo, então eu não consigo perdoar, eu não consigo cuidar. E realmente esse ciclo fica sendo algo extremamente ruim para toda a família. E aqui a gente encontra um outro significado para a palavra honre, que está no imperativo, né? Uhum. Honre. Então seria assim, quebre este comportamento formado, quebre este paradigma, quebre esta maldição, faça diferente e usufrua da bênção de Deus e usufrua desta bênção também para o seu futuro. Sim.
Queria falar duas coisas aqui, a gente não tem muito tempo, essa série dos 10 mandamentos, o programa está passando com uma velocidade tremenda. Mas eu queria falar o seguinte, o mandamento é claro, diz para que a gente honre o nosso pai e a nossa mãe. E eu acho que é muito fácil a gente ter esse espírito quando a gente também é muito bem tratado pelos nossos pais, quando a gente recebeu todo o cuidado e toda a educação. É muito fácil a gente fazer alguma coisa pelos nossos pais. Eu, graças a Deus, tenho esse exemplo e eu sei como isso é natural para quem recebeu. Agora, e quem recebeu maus tratos? Eu não estou falando de um pai que não dava o dinheiro para comprar o lanche. Estou falando de crianças que receberam agressão física, agressão emocional, abuso sexual, casos que a gente sabe não são poucos no país que a gente vive ou no mundo que a gente está. Como é que fica essa questão do honra teu pai e tua mãe com filhos que passaram por esse tipo de agressão? Olha, raramente essas pessoas que passaram por esse tipo de agressão conseguem perdoar. E uma vez que ela não consegue perdoar, ela realmente não vai ter condições, de forma nenhuma, de transmitir esse amor que é necessário e que você tem, e que eu tenho, e que várias pessoas têm, porque receberam isso. Tem pessoas que nunca foram tocadas pelos seus pais também. Nunca não só foram abusados, e normalmente o abusador é aquele que está mais próximo, mas tem pessoas que nunca foram tocadas. O seu pai nunca abraçou, seu pai nunca colocou no colo, seu pai nunca contou uma história. Então fica muito difícil. E aí nós vamos para essa situação em casos de extremo comprometimento emocional e que são pessoas que geram e que têm transtornos de personalidade, de humor, ficam deprimidas para o resto da vida ou se tornam muito agressivas e realmente repetem isso ao longo da sua vida, fazendo a mesma coisa que elas receberam. Tanto do lado quando você recebe a parte boa do afeto, quando você não recebe e é maltratado e sofre terminantemente com isso. Manassés, as pessoas que receberam esse tratamento, elas estão ilesas, elas não precisam do 5º mandamento? Mandamento é mandamento. Mandamento é ou mandamento. cumpre-se ou não cumpre, né? Então eu fiquei sabendo pela neta sobre a história de um velhinho, 91 anos de idade. Ele abusou de todas as filhas sexualmente. Todas as filhas têm problemas gravíssimos por conta disso. Tá? Sem dúvida, e vão Só ter que muitos. O velhinho, ele é bem tratado, bem mantido. Elas cuidam dele. Ou seja, elas estão fazendo a parte delas. Decidiram perdoar. Sim. A neta também tem problemas muito importantes, né? Oriundos dessa... Claro, porque só vai, né, passando realmente de uma geração para outra. Decidiu respeitar, decidiu considerar. Né? Eu conversei com uma senhora, assim, muito escrava de sentimentos e emoções, exatamente porque a mãe já morreu, já há muitos anos, mas ela ainda estava escrava de tudo aquilo que a mãe provocou em sua vida. Escrava. E quando ela atendeu ao convite de perdoar a mãe, tornou-se uma nova pessoa. Então, a cura emocional no perdão. Então, aí nós encontramos o significado da palavra honrar. Honrar é perdoar. Deixar para Deus, então, toda a definição e me respeitar. Sim. Eu estou sendo muito extremista, dizendo de que cada um tem a sua responsabilidade. Se o pai não exerceu a sua responsabilidade com o mínimo que ele deveria, ele não cumpriu com a responsabilidade dele. Isso não quer dizer que o filho não tenha que cumprir com a sua. Sem dúvida. Um erro não justifica o outro. Exatamente. Um erro não justifica o outro. O fato de eu não ter recebido abraços não significa que eu não possa dar abraços hoje em outras pessoas. E, consequentemente, como ele disse, você vai passando isso mesmo. E o ato de perdoar, muitas vezes, quando eu recebo um paciente assim, em que, por exemplo, o pai já morreu e ele não conseguiu perdoá-lo, eu faço com que esse paciente até escreva mesmo uma carta, como se ele estivesse entregando e tendo a possibilidade de dizer para aquele pai tudo que ele gostaria e que ele o perdoa. E quando ele realmente consegue se libertar dessa situação, tudo fica muito mais fácil para ele poder tocar a vida dele e se transformar num pai diferente daquele pai que ele recebeu. Eu não sei, a gente tem que tocar nesse assunto muito rapidamente, que é o outro extremo agora. Os pais deram um tratamento, segundo consta, muito bom para os filhos, mas os filhos vão ao outro extremo.
Eu estou falando, por exemplo, de um caso como Susana Richthofen, que mata os... Suzanne, né? Mata os pais no meio da noite com um plano. O que leva um filho a ter esse tipo de atitude com relação a um pai? É um distúrbio emocional. Sim, normalmente essas pessoas que chegam a esse extremo são as pessoas que a gente caracteriza como transtornos de personalidade. Então, por mais que ela recebeu todo o carinho, talvez até mais do que uma outra criança tivesse recebido, o excesso, em algum momento, acabou dificultando as coisas e cria a ambição, a vaidade, tudo aquilo que nós já nascemos, né? Todos nós já nascemos pecadores e a partir desse momento vai para esse extremo e aí já são transtornos em que tem que realmente ser medicados e cuidados para que isso não aconteça e não continue se repetindo, apesar que nós sabemos que isso vai continuar se repetindo, porque os seres humanos vão continuar sendo falhos. Sempre são seres humanos, né? Para toda desvantagem, Deus misericordiosamente, por conta de sua justiça, num contraponto, né, ele coloca uma outra vantagem para que aquilo seja superado e compensado. Deus nunca nos deixa completamente à mercê de uma desvantagem. Sem dúvida, ele é misericordioso, Pobrezinho, né? De mim, olha só minha vida, como eu fui criado, formado, etc. Então, uma pessoa tentando, se autocomiserando, tentando justificar as suas atitudes. Olha, Deus abre janelas e portas especiais para que ele supere. Porque quem quer superar é só pedir para Deus, clamar por Ele, e Deus, Ele vai agir com misericórdia e com justiça. Amém. Olha, foi muito bonito isso, porque tudo pode ser restituído pelo poder de Deus. As bênçãos de Deus se renovam a cada manhã e se renovam a cada manhã na nossa vida principalmente, né? E dessa forma a gente vai cumprir o 5º mandamento, que é honrar o nosso pai e a nossa mãe, seja qualquer que seja a situação, seja qualquer a situação. Nosso tempo acabou, eu gostaria de agradecer muito ao Manassés. Muito obrigado pela sua contribuição, Manassés. Um prazer muito grande. E embora da casa apareceu aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e volte mais vezes, viu? Obrigado. Muito obrigado. Rosana, muito obrigado pela presença. Também esperamos você outras vezes aqui, tá bom? Foi um prazer e sempre que você solicitar estaremos aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente fica por aqui então, mas amanhã, às 5 horas, nosso encontro marcado de novo e ao vivo para tratar então do 6º mandamento. Qual é? Não matarás. A gente vai falar sobre várias questões, o que leva o ser humano a esse ato de matar. A gente vai falar de condições também onde a gente pode nos matar. O que é que faz com que o ser humano vá tirando a própria vida? Eu não estou falando só de suicídio, não. Eu estou falando de como a gente cuida da nossa saúde, o que pode nos matar também. Tudo isso e muito mais amanhã, tratando aqui do 6º mandamento. Um abraço para você, a gente se encontra lá. Tchau, tchau.